Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E é com a recitação de pronominar de Oswald de Andrade que nós inauguramos o modernismo brasileiro aqui no canal. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Emily. Aqui no canal eu tenho uma série de vídeos sobre literatura brasileira e agora a história da Amazônia também. Em literatura propriamente nós estamos chegando, na real, hoje nós chegamos ao modernismo brasileiro e nós vamos comentar aqui hoje sobre a primeira fase do modernismo, né? Didaticamente nós dividimos o modernismo em pelo menos 3 gerações, 3 fases, que fica mais fácil, né, de explicar em época de vestibular. E hoje nós vamos comentar sobre a primeira fase, que durou de 1922 a 1930. Partindo aí então da Semana de Arte Moderna, que nós já temos um vídeo aqui no canal, está aqui no card, é só você clicar aqui em cima. Eu espero que vocês gostem do canal e do vídeo de hoje e vamos lá então. Como fora dito anteriormente, a nossa primeira fase do modernismo data de 1922 a 1930, que é a partir de 30, né, que começa a segunda fase. Mas 1922 vocês têm que lembrar lá de Semana de Arte Moderna ou Semana de 22. Essa semana de arte, né, que na real foram 3 dias, ajudou muito a trazer ideais que seriam propagados no modernismo brasileiro. E uma coisa que é muito importante nós comentarmos, que essa fase, né, a primeira fase do modernismo, também é chamada de fase heróica, porque traz aí um tom de afirmação nacional. É uma fase em que os escritores, né, os artistas dessa época, querem trazer um novo sentido de arte nacional e uma quebra de padrões, né? Eles são totalmente contra a arte clássica e a arte formal que tinha principalmente no parnasianismo. Então o modernismo vem com um incentivo de querer quebrar essa arte antiga, arte formal, arcaica e trazer um novo sentido para a arte nacional, trazer uma nova forma de ver a arte. E qual é o contexto que o modernismo, a primeira fase do modernismo, chega aqui no Brasil? O país estava vivendo uma certa crise econômica, nós também tínhamos aí a revolta tenentista, né? A fundação do Partido Comunista e principalmente o São Paulo como centro econômico e cultural. E aí vocês têm que lembrar novamente sobre Semana de 22. Então, recapitulando, se você ainda não assistiu esse vídeo, ele vai estar aqui no card novamente, porque ele é o ponto principal, esse vídeo de 22 com vanguardas europeias, para nós chegarmos aqui no modernismo, porque muita coisa tem parecida e tem influência da Semana de 22. Então, assim, é importante que vocês saibam que São Paulo era o atual centro cultural e econômico da região do Brasil. Então, várias coisas que acontecem na arte acontecem em São Paulo. Principalmente os envolvidos na Semana de 22, eles eram descendentes de pessoas influentes de dentro da República do Café com Leite, das oligarquias cafeeiras de São Paulo. Então, já tem esse peso muito grande e é nesse contexto histórico que surge a primeira fase do modernismo, né? Logo após a Semana de 22. Características principais do modernismo dessa primeira fase. Nós temos o experimentalismo, ou seja, uma mistura de vários gêneros, de várias formas de se fazer arte, uma nova tentativa de criar, né, uma nova arte, uma tentativa de criar uma arte que não fora criada anteriormente. E nós temos aí um rompimento com o acadêmico, né, o que é uma arte clássica, que eu já falei para vocês. Então, a arte do modernismo é uma arte anti-academicista, que não quer saber de formalismo, que não quer saber de característica do parnasianismo, por exemplo. Nada disso funciona para o modernismo. Eles querem trazer, como o próprio nome já diz, uma arte moderna, uma nova forma de ver a literatura e as artes de modo geral. Outra coisa, rompimento com as estruturas do passado, que eu já falei para vocês em exemplo aí do parnasianismo. Uma busca do original, do polêmico. O próprio, né, um dos nossos próprios artistas aqui do modernismo, o Oswald de Andrade, que eu recitei o poema dele, né, Pronominais, nós vamos já comentar a respeito. Ele era muito polêmico, então o linguajar dele, a forma que ele se retratava, é assim, galera, não quero saber de pudor, eu não tenho pudor ao falar, eu não quero saber de regras ao me comunicar, eu só quero me comunicar, eu só quero passar o que eu quero dizer de uma forma mais aberta, né? Eu não quero ter esse medo ao falar de arte, ao falar da minha vida, eu quero me comunicar livremente.
Então, o povo do modernismo, e a exemplo disso, o próprio Oswald de Andrade, ele tinha uma liberdade maior de falar. Ele era muito cheguei, sabe? Cheguei aqui, vou causar, eu quero causar mesmo. Principalmente Oswald de Andrade nesse sentido. Uma língua brasileira, os modernistas eles estavam em busca de uma língua brasileira, ou seja, não quero saber de nada que venha da Europa, quero fazer uma arte própria, eu quero fazer uma arte que represente o Brasil, que represente o povo brasileiro. Então essa busca pela arte brasileira, tipicamente brasileira, vai ser muito forte aqui no modernismo também. Além disso, nós temos um foco muito grande no que diz respeito ao urbano, e nisso nós podemos citar São Paulo, né, uma própria obra aí do Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada, que vai focar em São Paulo, no urbano, mas também o modernismo ele foca no cotidiano das pessoas, então o dia a dia das pessoas, o linguajar, você tem uma abertura maior de falar de certas coisas, uma liberdade estética, né, que nós chamamos, uma liberdade literária também, de se escrever o que quer, da forma que quer, sem pontuação, sem respeitar normas gramaticais, enfim. E nós temos também um nacionalismo, mas não um nacionalismo como romântico, que era um nacionalismo exacerbado e que passava ali uma maquiagem no que estava acontecendo no Brasil. Não é isso. Esse nacionalismo é um nacionalismo crítico, irônico, ou seja, ele vai ser muito ufanista. O próprio Oswald de Andrade, junto com o Mário de Andrade, eles eram muito nacionalistas, mas de uma forma a criticar, a falar, eu estou olhando para o meu Brasil, que eu amo inclusive, mas que eu sei que tem problemas e eu vou criticar da melhor forma, que é rindo. Eu vou criticar ironizando. Então, basicamente, o modernismo, ele tinha essa característica de trazer o nacionalismo de uma forma mais crítica e mais irônica também. E aí nós precisamos falar de duas pessoas muito importantes. E uma que eu deixo pra lá aqui, e outra que eu queria muito ser amiga, que é Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Esses nomes são os principais que vocês devem saber a nível vestibular. E o Oswald de Andrade, ele é o principal cara porque ele chega querendo quebrar com tudo. Sabe, numa reunião de amigos, é aquele que dá o problema, que você tem que ficar reparando o rolê todo pra ver se não vai morrer, se não vai fugir, se não vai capotar carro. Esse é o Oswald de Andrade. Ele chega com uma liberdade muito grande dentro do modernismo, ele causa diversos problemas, inclusive com o próprio Mário de Andrade, e já ressaltando, eles não são irmãos, não são parentes, não são nada, por coincidência do destino, foram amigos durante muito tempo, com o mesmo sobrenome. Esse é o ponto. Mas o Oswald de Andrade, ele é muito polêmico, sabe? Ele é uma pessoa que causa muito e ele foi o autor de Pronominais. Ele foi o cara que fez o poema que eu recitei anteriormente. E eu vou ler novamente aqui pra vocês, que eu anotei esse poema. Esse Pronominais nos remete ao quê? Colocação pronominal, né? Ênclise, próclise, mesóclise, eu acho que eu estou falando errado, mas eu lembro disso ano passado. E colocação pronominal é um assunto, né, que leva muito aí a debate, porque normalmente a gente não utiliza no nosso dia a dia. Foi justamente isso que o Oswald de Andrade quis passar. A gramática diz que o certo é dê-me um cigarro, mas você não chega em algum local e pede dê-me um cigarro, você fala, me dá um cigarro aí, me passa um cigarro, você nunca usa a forma correta. E nisso o Oswald de Andrade disse, a gramática do professor, do aluno, do mulato sabido, diz que é dê-me um cigarro. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira, e aí já trazendo o que o povo brasileiro tipicamente fala, está no seu cotidiano, na sua veia, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, até com esse texto, né, Pronominais, o Oswald de Andrade passa o que ele quer dizer em todo o modernismo, que é uma linguagem mais do povo, sabe? Uma linguagem mais coloquial. Eu tô aqui com vocês, eu tô sentindo que vocês estão conversando, então vou representar isso de uma forma no modernismo. Então esse é o principal foco do Oswald de Andrade. E por ser polêmico, ele vai ser muito irônico. Então ele vai causar muito problema por ser irônico. E na semana de 22 ele é um dos mais importantes também, junto com, ele faz parte ali, né, do Clube dos 5, e que são 5 pessoas mais importantes ali da Semana de Arte Moderna. E ele tem também uma prosa, que é Memória Sentimental de João Miramar. É uma obra que não é tão comentada, não é tão requisitada e nem tanto debatida a respeito, mas é importante porque ele faz uma mistura. Gente, eu vou reconhecer que eu não suporto o Oswald de Andrade, eu só gosto muito desse
poema dele, Pronominais, mas eu não sou muito fã do artista, não consigo me simpatizar com a obra dele, mas é muito importante porque já é uma obra que quebra muitos padrões. Essa obra, Memórias Sentimentais de João Miramar, ele quebra muito, como é que eu posso dizer, a forma de se fazer literatura e a forma de se fazer uma prosa. Ele mistura diversos textos, diversos gêneros no texto, né, dessa obra em prosa, causa uma confusão, às vezes as pessoas não entendem. Então, assim, é uma obra muito peculiar, mas que faz parte do modernismo e do próprio Oswald de Andrade. E agora, nós vamos chegar no crush de amizade que eu tive durante toda a literatura brasileira, que eu ainda tenho, na real, que é Mário de Andrade. Eu vou deixar a carinha dele aqui ao lado. Gente, esse homem é tudo pra minha existência. Depois que eu comecei a pesquisar mais a respeito do Mário e ter contato com as obras dele, eu consegui ter uma empatia muito forte por ele. E assim, ele era o cara culto do rolê, sabe? O pessoal tá querendo fazer confusão e destruir com tudo. Ele quer, vamos fazer uma reunião, vamos discutir o que precisa ser debatido, vamos conversar a respeito. Ele era muito... Ai, gente, eu só queria muito voltar no tempo e poder ter sido amiga do Mário de Andrade, porque ele é muito fofo, ele é uma pessoa assim, sabe? Ele é muito centrado, ele é a pessoa que vai pensar e durante todo o processo do modernismo e da própria Semana de 22, ele vai pensar em cada passo que ele vai dizer, que ele vai fazer, ele vai ajudar, ele que vai estar no centro ali. E sofreu muito com alguns problemas, polêmicas com o próprio Oswald de Andrade. Então, assim, o Oswald de Andrade é o amigo podre do rolê, o Mário de Andrade é aquele que a gente quer proteger, sabe? Então, assim, recomendo que vocês procurem mais sobre a vida dele, mas a nível de vestibular, o que é o principal do Mário para vocês saberem. Ele é uma questão mais assim, ele tem uma coisa chamada impulso consciente, que é o quê? Ele pensa o que ele quer fazer, ele escreve. Depois que ele vai pensar se aquilo ele poderia ter escrito, sabe? Por exemplo, assim, tô pensando aqui num cara que é preguiçoso e que não quer saber de nada, vou escrever. Depois ele pensa no que isso vai resultar. E aí nós temos duas obras muito conhecidas dele, uma na poesia, que tem uma valorização de São Paulo muito grande, que é Paulicéia Desvairada, que eu já falei pra vocês anteriormente. Foi uma das obras inaugurais do modernismo e durante a Semana de 22 nós já podemos sentir aí as características que o Mário de Andrade vai trazer, mas também Macunaíma. Macunaíma, sim, essa obra que eu já fiz resenha aqui no canal, vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. Tá um vídeo de 30 minutos, tá uma série, um episódio de uma série. Mas assim, eu contei todos os experimentos que o Mário foi, né, em todas as regiões que ele foi pra buscar conhecimento, pra fazer essa obra. É uma obra que trata de um índio que perde o Muraquitã, mas ao mesmo tempo o Mário de Andrade quer passar o nascimento do povo brasileiro, o que realmente é o brasileiro, o cara que passou por um processo de miscigenação muito forte. Inclusive, no livro, né, passa um processo que Macunaíma e os dois irmãos dele vão para um local, eles acabam tomando banho de rio, e essa água é mágica, e acaba formando os três tipos étnicos do Brasil, que é o índio, o negro e o branco, né, o colonizador, que foi o que fez parte durante muito tempo, que formou o Brasil. Então, assim, é uma obra extremamente necessária. Não é uma obra que as pessoas gostam tanto, eu já falei isso, inclusive no começo do ano deu uma polêmica muito forte com várias obras da literatura, inclusive Macunaíma. Então assim, galera, se vocês querem saber tudo isso, vai aqui no meu vídeo, tá aqui em cima, eu falei tudo pra vocês sobre Macunaíma e sobre o Mário de Andrade também. Mas o que vocês precisam entender é que ele tem isso, sabe, essa questão de valorização de São Paulo, de ser o mentor intelectual do rolê ali. Então, uma pessoa que vai pensar em tudo, vai colocar tudo no seu devido local. Enquanto o Oswald de Andrade, ele é loucão e quer meter o pé em tudo, quer fazer tudo da sua forma, o Mário de Andrade é aquela pessoa que para, não, vamos conversar, vamos pensar no que nós vamos fazer. Não é porque nós estamos numa fase chamada de fase heróica, né, que é a primeira fase aí do modernismo, que realmente é para atacar o pé na porta e sair quebrando tudo que já tinha. O Mário de Andrade ele ainda é mais centrado nas suas ideias, diferente do Oswald. Então, assim, nomes importantes para vestibular a nível modernismo e a nível primeira fase: Oswald de Andrade e Mário de Andrade. E lembrem das obras
do Oswald Lembre de Pronominais, que é um poema muito conhecido dele, e Memórias Sentimentais de João Miramar. Mário de Andrade, Macunaíma, em prosa e em poesia paulicéia desvairada. Se vocês puderem ter contato com essas obras, vai ser muito útil também. E nós temos outros nomes também aí que não são tão importantes a nível de vestibular, mas se você gostar muito de literatura e quiser ter um contato também, nós temos o Raul Bopp, que ele é autor de uma obra chamada Cobra Norato. Nós temos Cassiano Ricardo, que é Vamos Caçar Papagaios, o nome da obra dele. O Plínio Salgado, que fala sobre a obra dele, que é O Estrangeiro, fala sobre a migração que o Brasil estava sofrendo nesse período aí, né, do modernismo, Semana de 22, enfim. E o Antônio de Alcântara Machado, que tem uma série, inclusive, dessa obra dele, que é Brás, Bexiga e Barra Funda. Então, se vocês quiserem pesquisar depois, vão estar tudo aqui listado na tela para vocês. Se vocês quiserem vocês têm uma curiosidade aí para buscar depois, fiquem à vontade. Então, gente, vocês gostaram? Vocês gostaram da recitação do início do vídeo? Eu espero que sim, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Modernismo é a minha escola literária favorita, bem ali juntinho de romantismo, eu gosto bastante, e de realismo eu gosto do Machado de Assis, mas assim, escola literária é modernismo pra mim. Essa época aí, começando de pré-modernismo, Semana de 22 e modernismo, é a minha área favorita. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário, compartilha com seus amigos também. Vai dar tudo certo no vestibular, eu sei que esse é um assunto que é muito cobrado, né, no Enem principalmente. Então estuda, pesquisa um pouquinho da obra, da vida dos autores, né, do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade. Pesquisa um pouquinho, pelo menos um resumo das obras, para você saber do que se trata. E vai dar tudo certo, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima, tchau!